Olá pessoal, nessa semana vamos discutir sobre programação orientada a objetos. Então, já que estamos utilizando Java, o Java é realmente uma linguagem totalmente orientada a objeto. E até então nós temos criado os nossos projetos, nossos programas, usando sempre um método main, um método que chama-se classe principal, que executa o nosso código, né? E agora vamos fazer diferente. A partir dessa semana vamos trabalhar agora de fato com a programação orientada a objeto. Como seria assim, professor? Então, no livro texto vocês já podem acompanhar inclusive a parte teórica. Na parte prática funciona da seguinte forma: eu vou criar aqui uma classe, tá? Classe, vou colocar aqui main, tá? Um método classe com método main. O nome dessa classe. Finaliza. Prontinho. Aqui no método main eu vou criar a minha classe principal. Percebam, vou criar a minha classe principal, e dentro dessa classe, desse método main, eu vou criar aqui aquela velha mensagem que você já conhece, né? Bem, então, essa aqui é a primeira classe que nós criamos no início dessa disciplina, lembra? Então eu crio um programa com o método main e executo aqui. Ela vai mostrar para mim Olá Mundo, né? Que é o primeiro programa que você criou no início da disciplina. Agora vamos, como seria eu trabalhar essa mensagem em programação orientada a objeto? Então, o que seria a programação orientada a objetos? Você cria uma classe separada. Vou colocar aqui. O nome da classe é Olá, tá? Finaliza. Então, você já, inclusive, você pode estar olhando a estrutura da classe. Lembra do início da disciplina? Nós temos a classe e dentro da classe nós temos os métodos. Então, vou criar aqui um método que não retorna nada, do tipo void. Tá? Vou dar um nome a esse método. Vou colocar aqui mundo, nome do método. Tá? Pronto. Simples assim. Eu vou pedir para mostrar uma mensagem. A mesma mensagem que nós temos lá no método principal. O que nós vamos fazer agora com o método principal, aqui, main, é tirar isso aqui, certo? Essa mensagem não vai ser mais exibida aqui. Eu vou agora instanciar o meu objeto, vou criar o meu objeto. Como é que eu faço para criar o objeto? Primeiramente, eu vou repetir aqui, se no caso a classe estiver dentro do mesmo pacote, então eu simplesmente coloco aqui o nome da classe, que é Olá, né? Espaço. E agora eu vou criar o meu objeto, né? O meu objeto vai ser mensagem. Vou colocar MSG. Quando eu uso a expressão new, eu estou alocando esse objeto na memória. Ou seja, quando eu uso o new, eu estou criando esse objeto. A partir do new, eu crio o meu objeto e reservo um espaço na memória quando eu for utilizar esse objeto. Tá certo? Repete Olá, o nome da mensagem, e como não tem nenhum parâmetro, pronto. Eu já criei meu objeto. Então, quando eu quiser utilizar os métodos desse objeto aqui, da classe Olá, quais são os métodos que nós temos aqui? Temos mundo, né, o objeto mundo. Então eu simplesmente vou voltar aqui para a classe principal. Eu vou usar esse objeto aqui, tá? Para chamar qualquer MSG mundo. Olha, percebe que já aparece para mim aqui, mundo. Pronto. Agora eu vou executar aqui a minha classe principal. Percebam que aparece Olá Mundo, tá? Então, pessoal, alguns autores eles trabalham assim com comparação com animais. Então vamos criar aqui, vou criar aqui uma classe chamada cães, tá? Finaliza. Então o método cães, eu vou ter o que o cão faz. Então o que minha classe vai fazer? Ela vai void latir. Então
All, all. Certo? Esse é o primeiro método. Vamos criar o segundo método. O segundo método vai ser o dormir. Pronto. Quando eu for utilizar esse objeto, então vou criar aqui, vou instanciar o objeto, novamente, instanciar a classe, e aí eu crio automaticamente o meu objeto. Qual o nome da classe? Cães. Qual o nome do cão? Ou o nome do objeto, você pode colocar, vou colocar aqui, Totó. New cães. Pronto. Então, perceba, vou comentar isso aqui, ó. Quando você quiser utilizar algum comportamento da classe, você utiliza, vou colocar aqui, que é o nome do meu objeto, to ponto, aí ó, tem dormir ou latir, vou colocar latir, to ponto dormir. Executar aqui minha classe principal. Perceba que tudo, pessoal, eu vou buscar aqui, ó, a mensagem ao e dormir, tá? Então perceba que quando eu quero executar, inicializar ou startar meu programa, eu utilizo um método principal, que é o método main, né? E a partir daqui eu crio os objetos e chamo esses objetos conforme as suas o seu comportamento lá, de acordo com o que o programa está pedindo, tá certo, pessoal? Então basicamente é isso. Você cria as classes, perceba que as classes elas não são métodos, ou seja, não tem esse pontinho verde aqui do lado, né? Não são métodos principais, são classes principais. Você cria a classe e você chama essas classes dentro desse método principal, certo? E utiliza esses objetos, tá certo? Então ele só é um objeto a partir do momento que é instanciado essa classe. Ou seja, isso aqui não é um objeto, isso aqui é uma classe. Objeto é esse cara bem aqui, ó, tá? Mensagem e totó, esses são os objetos, beleza? No próximo vídeo vamos fazer mais um exemplo bem prático sobre programação orientada a objeto e eu já explico sobre a atividade dessa semana, tranquilo?